Ah, não. Falei um bolão e eu não tava ao vivo. Yu falando um bolão sem estar ao vivo. Parabéns pra mim. Mais um dia apanhando pra streamar decentemente no YouTube. E aí, galera, estão me ouvindo? Tá show agora? Aparentemente tá ok. Tá rolando um pancadão violento aqui do lado de casa, outro. Ai, help. Aê, sucesso! E aí, Gustavo? E aí, Jefferson? Kainan, tudo bom? Como são vocês? Malandro. O melhor de tudo... So what is ClickUp? É que... Cara, calma lá. Melhor de tudo é que eu não tô acostumada com o do YouTube. Eu abrir stream no YouTube é muito diferente de abrir stream na Twitch. Então, eu arrumei tudo. Acho que agora já começou a transmitir, né? E aí eu falando um bolão, aí daqui a pouco tava lá. Você deseja iniciar sua transmissão? Mas ué, não tava iniciada já. Ai... E aí, Natalininha, e aí, Kaki, tudo bom? Eu ia falar boa noite, mas não é boa noite. Aqui já tá na telinha. Colocar... Tá ao vivo. Tudo certinho daqui. Aí, boa tarde. E aí, para que vocês estão mais ansiosos? Assim, eu imagino que vai ter mais um trailer genérico do Final Fantasy XVI, só que agora com um anúncio. Coisas que eu imagino e coisas que eu gostaria de ver, né? Eu imagino e gostaria de ver um anúncio da demo do 16, seja para agora ou para o dia 11, já que vai ter alguma coisa no dia 11 em Los Angeles, em relação ao Final Fantasy XVI. Então eu espero ver uma data para demo já. E eu espero muito ver alguma coisa de Final Fantasy VII. Porque faz tempo, né, que a gente não vê? Caralho, o pancadão tá violento demais aqui do lado. Vocês estão conseguindo ouvir alguma coisa do pancadão, gente? É nozes, Gustavo. Evento tudo, vocês me verem, essas coisas, pode chegar junto, conversar. Que a gente tira fotinha e tal. Ainda mais quando eu tô de cosplay. Mas não me responsabilizo se eu receber elogio e eu travar, porque eu não sei reagir a elogios. Eu fico, ai, obrigada. E eu fico assim, eu não sei mais o que eu faço. Passando só pra dizer que tu é um personagem de Final Fantasy, valeu. Dá pra ouvir bastante ou não? Gente, a gente vai ter que ouvir o pancadão. A gente vai ter que curtir esse pancadão. Porque eu tô curtindo esse pancadão desde as 7h30 da manhã. Puta que pariu! Eu tava de boa, dormindinho. Pela primeira vez não foi meu gato que me acordou. Porque às vezes, 7h30, é o horário que o Emil me acorda, às vezes. Do nada ele decide querer abrir as portas dos armários. Mas começou um pancadão. Um funk violento. Os hip hop, não tem problema com hip hop. Na verdade, eu gosto de ouvir hip hop, mas não às 7h30 da manhã. Quem faz um churrasco às 7h30 da manhã? Deixa eu ver a telinha aqui. Se já tá certinho. A telinha tá certinho. Eu não sei se tá rolando alguma musiquinha de fundo. Tá rolando uma musiquinha.
Os 18 minutos de gameplay do Final Fantasy XVI eu já assisti com a galera. Inclusive, era pra ele ir ao ar hoje, às 3 horas. Só que eu me confundi e eu ia colocar nos créditos a galera que apoiou o canal durante o mês de maio. Só que acabei colocando sem querer os apoiadores do mês de abril. E aí, pra não irem os apoiadores errados, eu tô tendo que renderizar o vídeo de novo. Só que quando eu fui abrir a stream, ele tava muito lagado, porque tava renderizando, então eu tive que cancelar. Ou seja, eu acho que ainda hoje, pelo menos até umas 9 horas da noite, sai o vídeo editado da minha reação assistindo esses 18 minutos da gameplay do Final Fantasy XVI, tá? Também tem eu também reagi ao projeto, o Memoria Project, também já assisti com a galera, já tá editadinho, bonitinho. Só que esse eu vou deixar pra ir ao ar amanhã, porque já teve gameplay do 11 hoje, já teve guia do Final Fantasy XIV, teve notícia do Final Fantasy IX, foi muita coisa que eu postei hoje. E ainda tô cobrindo o Summer Game Fest aqui, então... Ansiosa pelos anúncios hoje? Tô bem ansiosa. Gente, eu preciso de alguma coisa do Final Fantasy VII. Eu preciso muito. Me dá um Vincent, me dá um Cid, me dá uma Helena. E eu tô, tipo... Tomara que tenha, sabe? Se tiver um trailer do Final Fantasy VII, quem mais... Assim, qual dos personagens que não apareceram até agora que vocês mais gostariam de ver? Eu tô num misto de... Eu não sei se eu queria ver mais o Vincent ou o Cid. Eu acho que o Vincent... Porque, apesar de tudo, a gente tem uma ideia de como é o Vincent, mas puta que pariu. Eu quero muito ver como ele vai ficar. Porque a gente tem, tipo, o Vincent nas cutscenes, durante os Tears of Cerberus, durante os Advent Children, mas, tipo, a Yuffie, ela ficou tão lindinha no remake, tão lindinha. E eu tô imaginando os detalhes das roupas, daquela braço metálico dele. Eu tô, tipo, tomara que tenha alguma coisa. O tenso é que, tipo, eu sou muito away e perdida em relação a jogos não finalfantescos. Então, eu não tenho noção das outras coisas que podem ser anunciadas ou vir a aparecer durante uma Summer Game Fest. Então, tem jogos que saem e eu fico, poxa, legal, não sei o que, mas eu sou tão meio away do resto do cenário que eu fico perdida. Então, eu também tenho essa vibe, Gustavo, de tipo, será que eles vão... tipo, uma vontade de que seja... que anunciem Final Fantasy VII, mas ao mesmo tempo, eu tenho uma sensação de que eles estão com medo de que o 7 abafe um pouco o 16 e talvez não coincidir. A propósito, agora que eu notei, Aru, o chat tá aparecendo. Agora que eu vi essa mensagem, olha, apareceu na tela do chat. Eu não sei o que aconteceu, por causa que eu fiquei brigando pra tentar fazer os bots funcionarem aqui no YouTube, porque da última vez não tava, né? Deixa eu ver. O comando não tá indo ainda. Ué, na verdade, vai, mas vai um pouco atrasado. Não, o Renato perguntou, será que o Vincent não virá numa DLC? Eles já avisaram que não vai colocar nenhum personagem como adicional. Que nem no caso da Yuffie. Tanto a Yuffie como o Vincent, no original, eles eram algo que você podia ou não encontrar, né? Porque eles tinham lá os jeitinhos dele. Mas eles querem que esses personagens todos, eles são importantes e eles fazem parte da mesma... fazem parte da história real do set. Então é indispensável que você os encontre, que eles estejam na sua party. Então eles não vão ser uma DLC, eles já avisaram isso. No caso da DLC da Yuffie, pra quem não acompanhou, a DLC da Yuffie, ela não conta nada, digamos, tipo, aqui é a rota da Yuffie. Não, é a Yuffie entrando na party posteriormente. Não, ele é só uma ligação pra, tipo, enquanto os Avalanche estavam lá fazendo as coisas dele em Midgar, a Yuffie estava indo em Midgar pelos motivos dela. Então, é mais mostrar um pouco disso e também poder aproveitar os Svites, que é um negócio que, tipo, tem
Alguns dos sprites aparecem durante o Before Crisis. Before Crisis, que é o jogo de celular dos Turks. E depois a gente tem no Age of Cerberus. Então é meio que tipo, vamos usar essa oportunidade pra falar que os sprites realmente existem, sabe? Eles são canônicos. Aqui. É verdade, né? Porra, eu esqueci completamente o... Nossa, meu olho tá coçando. Bom, eu esqueci completamente o Ever Crisis. Mas assim, como... O Ever Crisis vai ser pra celular. Tem chance de anunciarem coisas de celular aqui? Dúvida real. Boa dica, Aro. Aqui no YouTube, sempre que vocês forem assistir alguma stream de alguém e vocês não quiserem nenhum atraso, vocês vêm aqui no cantinho e coloca pra reproduzir na velocidade 2. Cadê? Não é isso. Aqui, velocidade normal, aí você coloca a velocidade 2, que ele vai dar uma corridinha no vídeo. Aí no momento em que ele alcançar o ponto certinho, ele volta pra a velocidade normal. Quero ver logo a Yuffie roubando o grupo. Também. Quero ver como eles vão fazer pra a pessoa que não jogou o remake conseguir jogar o Rebirth. Mas eu acho que isso tudo não vai aparecer. Se aparecer vai ser um detalhezinho de nada, sabe? Um trailerzinho só pra falar, gente, a gente não morreu não, a gente tá aqui, o Final Fantasy VII está sendo produzido, tá? E aí, Otaku, tudo bom? Tudo na paz. É que nem o negócio. O negócio da showcase da PlayStation que eu assisti com o Caio. Aí, do nada me jogam ali filme de jogo. Pra mim não devia ter filme de jogo, sabe? Só que se não for anunciar jogo mobile num evento desse, você teria um evento que é próprio para jogos mobiles? A animação do 9? O tenso é que essa animação do 9 teve um evento da própria indústria que estava responsável por fazer o desenho animado, né? Falaram, não, vão anunciar novidades tal na época. E tipo, não rolou nada. Não. Tem o fanmade do Memoria Project e tem o desenho animado anunciado de Final Fantasy IX. Só que tanto é que tem eu não sei o nome da empresa. Eu fiz uma matéria, mas eu não lembro de cabeça. É um estúdio francês? Eles estavam responsáveis por fazer uma animação, só que como o estúdio é um estúdio que trabalha com muitas animações infantis, a galera ficou até um pouco receosa. Porque assim, por mais que de todos os Final Fantasy numerados, o 9 seja aquele que tem uma aparência mais infantil por causa dos personagens muito cartunescos, ele ainda aborda histórias bem pesadas, digamos assim, como o questionamento de vida do Vivi, sabe? A gente também... E aí, tipo... A galera ficou, será que vai ser a mesma história do jogo? Será que vai ser, tipo... sabe quando tem um filme e aí tem um desenho animado, continuação do filme, onde só mostra o cotidiano daqueles personagens? Como no final do Final Fantasy IX, um momento spoiler rápido do Final Fantasy IX, a gente tem vários Vivis, talvez a galera achou que poderia ser tipo umas mini aventurinhas de tipo, esses mini Vivis ao longo do mundo. Então um episódiozinho tipo 15 minutinhos de um desenho animado, onde ia mostrar uma historinha lá bonitinha com um dos Vivis. Então você assistir um episódio não impediria de você assistir outro numa ordem aleatória, porque não necessariamente o Vivi de um episódio é o Vivi do outro. Então essa era uma das teorias, tá, gente? Não é nada confirmado. Que a galera tinha e que eu mesma achei, nossa, isso seria algo legal, isso seria algo interessante de eles fazerem. Porque um estúdio de desenhos animados infantis
pegar Final Fantasy IX pra trampar em cima, não tem como não ficar meio receoso do que pode sair, sabe? Fica animado por ver a obra recebendo mais visibilidade, mas ainda sim fica um pouco preocupado. Dot Hack tem que ler livro, ver anime e jogar jogo pra entender tudo. Misericórdia. Posso falar uma merda agora, mas é Gantz, o que tem o anime da bola lá, que as pessoas morrem e vão pro Gantz. E aí o Gantz coloca você pra lutar com roupas coladinhas contra alienígenas. Cada obra de Gantz é uma obra diferente, tipo... Se você assistiu um anime de Gantz, ele tem uma história com os personagens. Mas se você viu o mangá, ele é diferente. É um monte de gente indo matar alienígenas, sim, mas são alienígenas diferentes, são pessoas iguais. Então, tem isso, tem o filme, tem o OVA, tem uma caralhada de coisa de Gantz. E toda vez que eu assistia, eram os mesmos personagens, mas a história era diferente. Eu ficava... Brother, você tá... Como é? Vocês morreram mais de uma vez? Eu vou avisar no Discord que a gente já tá ao vivo. Porque eu acho que ele avisou, mas ele avisou quando eu montei, né? Não quando começou. Ah, tá, você avisou. Obrigada, Aro. Eu tinha entendido errado. Eu comi o i. E eu li só coloque um aviso com o link da live no Discord pra garantir. Eu só comi o i. Então, eu acho que seria mais legal se fosse que nem o Gantz e não que nem o Dot Hack. Nier não é assim, mas é assim, sabe? Nier, se você gostou, ótimo. Tem um monte de coisa pra você explorar mais do mundo. E é tudo da mesma história. Nier Automata. Mas ao mesmo tempo, você não precisa daquilo pra você entender o jogo. Então, tipo, você pode jogar Nier Automata e só aquilo vai te fazer entender o jogo. Mas se você quer consumir mais, você também pode consumir com novel, com musical, os caralho a 4. Que bonito. Trouxeram as pipoquinhas. Eu trouxe cookies e coquinha. Na verdade é Pepsi. Pô, depois daquele... Como era mesmo? Ah, esqueci o nome do jogo. O Splatoon. O Splatoon de espuma. Meu, depois do Splatoon de espuma... Foi triste. Summer Game Fest back in 2020 from a spare bedroom. I never imagined it would grow into this. É verdade, tem alguns que eles já estão aqui no título, ó, tá vendo? Mortal Kombat, Fortnite e WITTCHFIRE. Eu já coloquei, Alex. Falo isso até pra vocês mesmos fazerem aqui na live, pra vocês não terem atraso com a minha stream, tá, gente? Cadê minhas pelúcias pra eu poder surtar se tiver alguma coisa de boa? Pelúcia de contenção. Porque meu gato está aqui. Eu preciso descontar alguma coisa fofa, que não seja meus gatos. And yes, we do have a very special grand finale that you're not going to want to miss. That's all I'll say right now. But let's get right to the games and gameplay. The first tá um pouco baixo o som do evento? Peraí, então. Which makes it that much more exciting. Here we go. Não, pera, que? Não deve ser o que eu tô pensando. Tô tentando arrumar um negócio aqui enquanto isso.
the immortals to rescue him and save the Empire. But we weren't prepared for what was coming next. Then again, então, eu olhei e pensei que fosse Prince of Persia. Né? Só que eu não esperava se fosse um... Se tivesse um Prince of Persia, eu não esperava que ele fosse ser esse formato. Oi? Você gostou? Não, visual e tudo é de Prince of Persia. In these times of darkness, hope is the only thing that keeps us fighting. I will fulfill my destiny and save the kingdom. Prince of Persia The Lost Crown. Já veio com data na cara da galera. There's a little surprise. Prince of Persia The Lost Crown is coming in January 2024. A brand new action-adventure platformer in the iconic series with deep combat, some huge Prince of boss Persia, fights, ele foi incredible um que eu platforming, fiquei puzzles, devendo pra mim animation, mesma de jogar. bringing a modern Porque quando eu take on the comecei a ficar legendary viciada em franchise. Assassin's You'll be able Creed, to see more at falei, não, Ubisoft preciso jogar Forward, Prince of Persia. streaming E on nunca Monday as part of joguei. Summer Game Fest. All right, let's move along to another iconic video game franchise that just celebrated 30 years. That's right. It's time for Mortal Kombat 1. Couldn't keep you waiting on this one. It has been 4 years since MK11, and ever since, Ed Boon and the team at NetherRealm have been hard at work on the most ambitious MK yet that reboots the series into a new era timeline. And it's coming this September. Everyone has been asking, what does it look like? Who's on the roster? How do the new cameo fighters work? Well, now it is time for combat. No spoilers, but this video is literally insane. Here is an extended first look at the story, gameplay, and yes, of course, jogar muita the coisa, fatalities. tem muita coisa na lista. Inclusive, comentar com vocês, gente. Eu tô assistindo o Andrew jogando Street Fighter de novo, né? E tem um modo história. E eu tô tipo, toda vez que eu vou pra sala e tá jogando Street Fighter, eu fico, cara, tô começando a ficar com vontade de jogar. Tô começando a ficar com vontade de jogar. Before I put you down. Today, you have proven worthy of joining us. Come, there are other champions I must gather. What do you want? Sento, it's my family blade. Sento's mine, and I won't give it up without a fight. Enough. Okay, let's go back to one here. Who are you again? Lord Liu Kang, protector of Earthrealm, god of fire. You have skills, Raiden, but you're inexperienced. Whatever experience I lack, I make up for in heart.
If your disease becomes known, you will be banished. I only want what's best for you. Or do you secretly covet my throne? Ai, sucesso! Atendendo a galera e a telinha ali do lado. E aí, como você tá, Alga? Dia 19 de setembro. I mean, that was pretty good, right, guys? Now, I'm sure you have many questions about what we just saw, and to tell you more, I am so honored to welcome to Summer Game Fest one of our industry's greatest creators, a man who has been loyal to the same franchise and fan base for more than 3 decades. Please join me in welcoming to Summer Game Fest the creator of Mortal Kombat, Ed Boon! Sinceramente, eu prefiro os eventos de games que é um trailer atrás do outro e não tem tanta conversa. I love you. All right, well, Ed, first of all, thank you for that incredible world premiere. We got to see all of the gameplay of MK1. Eu sei que é legal Everyone just wants to know more about this because, first of all, this is it's MK1, right? Só que a ansiedade fica como? Tell us about this. It's in a new timeline. Yeah. I don't know how many people have seen the ending of Mortal Kombat 11. Liu Kang basically was kind of graduated into, like, you know, a fire god, right? And he created a brand new universe. And this universe, this is why we're calling it Mortal Kombat 1, is because this is the beginning of a new timeline. A number of these characters you've seen before, but they're told in a completely different story. And so Sub-Zero and Scorpion are brothers now, and there's all these things that were rivalries before are now allies, and so mixing the whole thing up. So we're just kind of rebooting, and that's what the 1 is for. Well, it looks incredible. Everything we saw there was, you know, in-game gameplay. The cinematics look incredible. I know the team has been working for 4 years Boa on this. pergunta, alguém sabe quanto tempo we de gotta evento talk é? about Normalmente é de 30 a 60 pretty minutos, amazing né? stuff there. Now, tell us, Esse how does daqui eu that não sei work? You direito, obviously- pra ser you bem have your sort of sincera. your main, you know, Deixa eu ver se eu character that encontro em you'll algum pick, lugar. and then I know you also have a separate kind of cameo menu, so you pick sort of a pair when you start the game? Yeah, normally in a fighting game, you'll see a roster, basically, you know, where you select your character. After you do that, there's a second roster of characters, which are whole new, completely different fighters that are the cameo fighters. And these fighters actually, they will São join 2 the horas. fight, Puta que pariu! but they, A lot but of they, blank squares there. yeah, so it's kind of like, please. imagine yourself with Sub-Zero, but you have some of Jack's moves, and you can call him out. You can do it multiple times, as you saw in the gameplay, you know. So you can you can basically combine these two characters. É, All the então, vai characters ter can be muita combined conversa, with cara. all the cameo fighters, and that's where you see. That's where the player's kind of imagination comes in, and they can actually customize it for what they like seeing, you know, the best team-ups. Well, so how does that work? So you're in gameplay, you have your main, you have your cameo. Deixa eu ver se How dá do you, pra do dar you uma summon them? Is acelerada it pra time-based? diminuir o Like, delay often daqui do they também. come in? It's not a tag team thing, right? Yeah, exactly, and you're basically Aí, não summoning tinha muita them. coisa It's de just atraso. one button push is basically summoning, but they have a variety, so you can go, you know, push that button with towards and it'll do a different move, push it with down, it'll do a different move. And so the combination. Oh, I see, so you can bring them in a combo almost. Exactly, exactly. And you see there's like a meter up on top, which is basic, that'll limit it so you can't obviously fire them indefinitely, but you can call them pretty much whenever you want, and they have, O momento devaneios da Yu, não tem como ter modo história dentro do Mortal Kombat, porque você dilacera todo mundo no final do combate.
A menos que todo mundo seja meio Kenny. And then obviously as you go through, you revealed some of Fim them do there. momento Is devaneio it a daí. different set of characters that'll be in the cameos? Are there some repeats from the main roster? How will that work? Yeah. Some of the characters are going to be available as cameos as well as the main roster fighters. You can play Sub-Zero with Sub-Zero, right? Same thing with Scorpion. But a lot of our cameo fighters are kind of like nods back to our first game. So you'll notice Sonya and Kano and Jax are in their kind of older costumes. And so there's a lot of that novelty. We have a lot of like really Essa surprises. legenda tá muito atrasada e tá muito confusa. So there's a lot of like kind of really digging into the old Mortal Kombat games as far as getting, we really love the novelty of it. We really want the cameo characters to feel, kind of nod to the old games. Well, speaking of nodding to the old games, let's talk. You confirmed, I think, or it's at least known that Jean-Claude Van Damme is actually going to be in this game as Johnny Cage, right? Is that true? Yes. That was, people don't know the story. I mean, Bloodsport was such an inspiration for Jean-Claude. Mortal Kombat, so he finally is now part of it. It's a huge first full circle moment. The first Mortal Kombat game, we originally wanted to be Van Damme, the video game, and that never really worked out. So I can't tell you how many times over the last 30 years we've tried to get him. We were this close, like 4 or 5 times. And so finally we got him, and he's doing the voices too. Wow. So you're going to hear Jean-Claude, his voice doing Johnny Cage lines and stuff like that. We're really excited about it. Wow. Well, I know the team has been working so hard in Chicago to build this through COVID, and it's coming out in September, so we don't have to wait long, right? That's right. This has been a very difficult secret to keep over the last 4 years. And so, but we could not be more excited in terms of getting players' hands on it. And throughout the summer, we're going to be showing a lot more content, a lot more characters, a lot more cameo characters. So there's a lot of reveals that are coming up. Amazing. Well, Ed, thank you so much for giving us the first look at MK1. As you said, this weekend people will be playing it, press and media, so we'll be seeing lots more coverage, lots more characters to reveal on the main roster and cameos. Ed Boon, thank you so much. First look at Mortal Kombat. Awesome. Thanks for Amazing. So excited about that one. All right. Next up, it's been a fun couple weeks for action RPG fans with the release of Diablo 4, which is truly fantastic. Another big and anticipated ARPG is Path of Exile 2 from Grinding Gear Games, who have faithfully been updating and patching the original PoE since its release in 2013. We haven't seen anything on the sequel in over 2 years, but that changes right now. Here is your first look at a raw gameplay capture from Path of Exile 2, a sequel that pushes the engine and gameplay to a new level. Where are the guards? Hey you! What's going on? Eita porra, corre, moço. Nossa! Ah, tá, Find More. Eu olhei a data e pensei que já era um lançamento. Não, vai ter mais coisas pra lá. A game we featured last year at Summer Game Fest. Well, the team at Capcom has an important update to share with you right now. I am the Advanced Artificial Intelligence, Leviathan. Welcome to Bikitoa Island.
I'm guessing Ryu from Street Fighter facing off against a dinosaur. Estou confusa, não sei o que bingo card achar. for today's show. That Street Fighter Cross Exoprimal collab will launch in the fall with the game coming out on July 14th. But guess what, guys? That may actually not be the craziest collaboration on the show today. Check this out. There's nothing O Ryu e o Guile. than imagination. Os dois robôs, os dois sem barba. Reality, transforming everything you may think you know. What? Dead by Daylight com o Nicolas Cage. O que ele é? O Nicolas Cage. Foda-se. É um personagem, não é o Nicolas Cage. Ai, caralho, velho. Não. I figured the easiest way to find out is probably to go Eu ainda right tenho to que the assistir o source. filme onde o Nicolas Cage interpreta o This Nicolas man's Cage. bold creative choices have earned him an Academy Award and a few memes on the internet Prometi pro across ano more que eu ia than assistir 4 com ele o filme decades do Nicolas of Cage. incredible films. E ainda não assisti. Please join me in welcoming to Summer Game Fest, Nicolas Cage! Caraca! Ah, pronto. Eu comentei com vocês, né, que eu tenho uma amiga que ela tem uma almofada. Sabe aquelas almofadas de lantejoura? Que você passa a mão e aí muda de cor? Então, ela tem uma que é de lantejoura, toda brilhantinha, e quando você vira, tem a cara do Nicolas Cage. I gotta say, this is such a crazy, Ai, unexpected velho. collaboration. I gotta understand, how did this come about? I mean, some people be like, oh, maybe he'll show up in Fortnite, maybe he'll be in a Hideo Kojima game, but Dead by Daylight, I mean, how does this happen? Well, it's a museum of horror, right? Yes. And when I make movies, one of my favorite genres is horror. And in this, and in that genre, there's a character, a murderous ghost named Sadako, who I think is amazing. And she made an appearance in this game, so that was good enough for me. Okay. That's what, yeah, I mean, that's what's fun is you're playing one of the Mano, pra mim, survivors Nicolas in this Cage, game, ele and já it's cool that, transcendeu no it's nível really this tipo museum of Chuck horror, Norris, Michael onde Myers, and all ele these já é um different characters personagem. all Ele não coming precisa together. interpretar And personagem you nenhum. Ele play pode, yourself, se ele or do you quiser, play? mas ele So pode I ser ele play mesmo. this, heightened, exaggerated version of a film actor named Nick Cage. And he's going to a location thinking he's making a movie, and instead he wakes up in the fog. And in the fog, he's surrounded by crows and serial killers, and it's rather amusing. And there's something about it that I think, as a survivor, is like a bonding experience. It's a bit like hide and go seek. You have your 3 other teammates who are survivors with you, and it's teamwork. You're working together to pull through, and I like that. And so that was a large reason for wanting to do it as well, that feeling of bonding with your friends. And you're fully in for this. I know we heard your voice in there, so you recorded Tem lines muitos for it. personagens que ele fez que é muito I want you to know when you're playing the Nick marcante. Cage survivor, I even have, when you're choosing your skins, I even say, always remember to dress to match your talent. I want you to know that you're with me, that we're one, that we're fused. And so it was important to me that everything I do, everything I say, from the scream to the grunt, down to the most minimal, exasperated expression of a sigh, whatever it is, it's my voice, so that we are fused. All right. Fully method, Nick Cage. I love it. I mean, this is so fun. This game, as you said, is such an awesome kind of, collaboration with so many different characters. For you, I mean, how did you find out about Dead by Daylight? Do you know much about the video game? Somebody very important in my family is a Dead by Daylight enthusiast, Okay. and that really put the hook in, ha, pun intended. See, Dead by Daylight to me was an opportunity to branch out. Tava pensando em algum outro cara que tenha chegado nesse nível. Eu acho que eu esqueci qual o nome do ator que fez o Silverhand and branch out and go on this Dead by Daylight adventure. I didn't say, it took me nothing but a split second to say yes. And speaking about split seconds, what I noticed, excuse me, sinuses, allergies. What I noticed was that every move you make when you're doing this, when you're in the gaming space, it's timed down to the split second. It's a very immersive experience when you're acting out in this space, because every move, every sign you make has to be timed perfectly with the gamer's moves. So that was something that I learned from this, and I'm always looking to learn something. Well, we love having you in the video game world. We want to see Nick Cage in more games. Thank you. Thanks, guys.
Nick. Thank you so much. Hopefully the first man, Morde Nicolas Cage. peixe beta, nunca lembro o nome de nada. There you go. Lock it in. Now, for all of you who want to play Nick Cage in Dead by Daylight, the chapter officially comes out on July 25th on PC and console, but PC players can try it earlier by downloading the player test build on July 5th. And here's an exclusive first look at Nicolas Cage in Dead by Daylight. Ah, velho. Na moral, não vou... Você joga esse negócio, como levar a sério que o Nicolas Cage tá no seu grupo? Galera, me ajuda aqui. Ah, não se preocupa, o Nicolas Cage já veio. Gente, corre, o Nicolas Cage acabou de abrir a porta. Anything goes here at Summer Game Fest. All right, thank you very much, Nick. Now, lately we've been seeing an incredible number of video game adaptations, but back in 2019, The Witcher on Netflix, inspired by the Witcher book series, showed the potential of well-done adaptations, and later this month, Season 3, Volume 1 arrives, and now it's time for the world premiere of the trailer, introduced by Henry Cavill and the cast. Hello, Witcher fans. We are all gathered here today to share something with you. Be sure to tune into The Witcher Season 3, Volume 1 debut. Eu ia falar, ele tá fazendo um comercial, mas ele só vai ter essa temporada, né? Only on Netflix. Get ready to watch the world premiere of our brand new trailer for Season 3. Exato, nunca joguei Dead by Daylight, mas agora eu quero porque tem o Nicolas Cage. Pô, verdade, né? Vai ser um novo CJ. Todo jogo vai ter Nicolas Cage. Ainda bolada com o Henry Cavill não sendo mais o Geraldão. Neutrality has consequences too. Right. Well, that's deeply worrying. Everything that's happening. It's all connected. And she's at the center of it. If war is coming, there is no hiding her from it. Não, Are you sure about this? Pior que eu acho que tem uma coletânea de GIFs do Nicolas Cage de Final Fantasy. Eu lembro de ter visto... Era ele? Que ele tava na cara da Yuki e na cara da Tifa. History has a way of repeating itself. The dangers we've seen foretell an even more menacing future. É, então... For the first time, I understand real fear. Eu não sei nem o que pensar agora. Tipo, eu sou a pessoa que eu nunca li nenhum dos livros do The Witcher. Eu nunca joguei nenhum jogo de The Witcher. Mas eu acompanhei a série toda. E eu tava gostando pra caramba. E tipo, pô, mudar um personagem principal, sabe? I'll never get over how cute they look for monsters. And they're like, no, please don't hurt me. And then wow, fangs. Just like a boatload of fangs. All up in your business. Esse trailer só me deixou triste. Porque eu lembro que ele vai sair.
pensa que tipo, eu nem duvido da capacidade do ator de fazer uma boa interpretação, sabe? É só que você já tá tão acostumado com a ideia de Você já tá tão acostumado, você já gosta de ver aquele ator naquele personagem. Aí quando muda, você fica... Eu gostava do outro, não que assim seja ruim, é só que eu gostava do outro. Você quer sair? Peraí. Vou abrir a porta pra você. Vai lá, gatinho. Propaganda de monitor que eu não consigo comprar. We have no choice. The root will destroy everything. For all time. No turning back after this. You sure? Mano, você acredita que até agora o Andrew comprou o VR lá? Até agora eu nem testei por receio de ficar enjoada. Eu fico enjoada muito fácil. Só de assistir ele jogando já fico meio... Aí eu tô com receio ainda de jogar, ficar enjoado e passar o resto do dia passando mal. Eu vi falar que eles tinham feito algumas alterações no que tinha em relação aos livros e aos jogos. Tinha uma galera que acompanha e que não tava curtindo mais. All right, we have much more Summer Game Fest to come, including a first look at the gameplay of Alan Wake 2. Eu não diria que é muito um substituto para E3. Call of Duty Season 4, Ele é bem menor. Atualmente, o que seria E3, a galera prefere fazer só os anúncios próprios deles, sabe? To react to the news, and we want to welcome everyone co-streaming the show live on TikTok, Twitch, YouTube, and other platforms. For those of you on Twitch, we also have a special Warframe Twitch drop, a free Steinax Warframe for watching more than 30 minutes of the show. Now, speaking of surprises, another legendary gaming hero is set to return later this year in a brand new game built from the ground up in a style that I think is going to get this fan base and longtime fans of video games very excited. Here's another Summer Game Fest global game announcement. New thrills with a classic feel. Tá bom, agora você despertou minha curiosidade. Mano, eu não jogo Sonic... Eu ia falar que eu não jogo Sonic desde o Master System. Só que aí eu estaria mentindo. Eu joguei um outro que eu joguei no PC. E ele tinha uns bichinhos azulzinhos. Parecia uma gotinha. Você tinha como alimentar eles. Um negócio estranho. Mas legal ao mesmo tempo.
Pelo menos assim não fica... Não corre o risco de você ficar sem ar, né? Ah, nós somos de um nhau, vem cá. Sonic Superstar. Dessa patinha. Opa. Outono de 2023. Outono de 2023 é por volta de outubro? É o último que teve de Sonic, eu fiquei meio tipo, tá bom. Mas quando é um negócio assim mais classicão, bonitinho, fofinho, me chama mais atenção. Honkai? I wish this universe had a few more things to do. Don't you get bored running across the map every day? Team Trailblaze back from duty. Mission 1 accomplished. Setembro, outubro, novembro. Quer dizer, outono. Outono dos caras dá setembro, outubro, novembro. Quem tá jogando bastante isso é o Andro. Sério, jogo tudo. O Andro vai lá e joga. Eu só fico olhando. Ah, bonito. Fica de boa. Pra mim é tudo jogo de wipe. Need a hand? My pleasure. Let's see some sparks fly. Oh, meu Deus. Never mind, I miscalculated. Can you let me have some fun this time? Time for a buzz. Ó, se sair no PlayStation, talvez eu cogite a possibilidade de jogar. Porque PC... pra Play 5... Eu ia falar, porque pra celular e PC eu fico meio... is a Soulsborne-like game from the team at NeoWiz, which is coming to Game Pass, PlayStation, and PC this year. Well, if you're wondering exactly when, we have news to share with you on its release with this brand new trailer. Agora o jogo do Pinóquio. Não acredito que eu vou jogar, não acredito no jogo do Pinóquio. Ah, tá. O moleque de costas parece o Eduardo de Mãos de Tesoura. Aro vai querer demais esse jogo, né? Opa, opa. Listen, pal. Nice landing, but let's not make it a habit. 19 de setembro. A demo é pra Play 4 e Play 5, hein, Aro?
That's right, a demo for Lies of P is now available across PlayStation, Xbox, and PC. Check it Já out. tem algo pra jogar. Release on September 19th. Now it's time for the reveal of a visually stunning new game based on a classic A manga felicidade with a da story criança. and world created by one of the most celebrated anime artists Tá of all time. esperanças. This is one of those games that I feel lucky we get to reveal for the first time here at Summer Game Fest. And I think you'll be pretty hyped once you see the gameplay, all built on Unreal Engine 5. Você tá Here no we go. colo agora? Tá no colo agora, recebendo carinho, seu humilhante. Vamos lá, assistir. Joguinho. Enquanto tá rolando o pancadão. What? Dragon Quest? A Keiko que pira nesses, né? Sandland. ちょっと運転させてくれよ。おやめなさい王子、こんな人間の機械。いいぞ、やってみるか。いいのか。 Sandland, get ready to become an unlikely hero in an adventure where you don't need to be human to save humanity. That's coming from Bandai Namco, and we're excited to see more of it soon. Independent games are such an important part of the industry, and one thing that's very important to us at Summer Game Fest is supporting those creators as well. After the live show, stay tuned for Day of the Devs from IM8-Bit and Double Fine with some incredible indie game reveals. Now, one of the biggest independent publishers is Annapurna Interactive. And later this month, as part of Summer Game Fest, they'll be revealing a number of ambitious new projects. Let's see how many you can figure out in this little tease. Por um breve momento eu pensei que seria alguma coisa de Stray. Oh meu Deus, você vai sair de novo e pedir meu colo. Ah, vai ter um showcase da Annapurna dia 29. I wonder what that was at the end. We'll find out later this month. All right, next, we're stepping into the world of Throne and Liberty, a free-to-play PC and console MMORPG from NCSoft and Amazon Games with an always-changing environment, massive scale, PvPvE, and the ability to transform into creatures to battle across land, sea, and air. Here's a look at Throne and Liberty. Our guiding star has shattered. Its shards scattered across the world. Ai, querido. Pena que MMORPG. Já assinei um contrato com da minha alma. Já foi cedida pra Square Enix. Porque eu jogo 2 MMOs deles. You must find them. Harness their power. And put down this threat once and for all.
Dá pra se registrar pra pra lista de teste. I also want to say hello to everybody watching on Steam right now. I'm sorry we don't have any free Steam decks for you right now, but on June 19th, Steam Next Fest does return, giving fans a chance to try out hundreds of new in-development games. One of them is the free-to-play medieval fantasy sword fighting game WARHAVEN from Nexon, which lets you transform into supernatural immortals. Não foi outro MMO da Amazon Games que não deu pra frente? Ou eu tô com uma memória errada? Não devia ter tomado tanta água, tô com vontade de banho. Então você vai lá e resta o brotinho no meio da cidade. Lost Ark e o New World foram da Amazon. É Lost Ark que eu vejo a galera ainda comentando. Acho que é isso. Vou aproveitar enquanto vocês saem daí pra ir no banheiro e já volto. Hey, this is not. Why can't PSG Party Animals. No. Pilgrims, summer is coming, and with it, a lot of cool stuff will make its way to Dying Light Tuesday Human. Get ready for darker, more dangerous nights and roaming volatiles, complete with improved parkour, rolling out with the next update in June. Then, right after that, we'll kick off an event season like you have never seen before. Trust me, for one of them you will want to get your butt barbed wired. Very soon, you will get the deadliest summers to date. No! Travou tudo! É um Crash Bash da vida? Crash Team Rumble. Eles já tinham falado alguma coisa sobre, não? Eu lembro de em algum momento ver alguma coisa e ter chutado o Crash Bash e não era. Welcome back to Summer Game Fest. Isn't that great, by the way? Crash Team Rumble is going to Eu era feature uma playable desgraça em alguns Ripperoo minigames and do Crash N-Gin, Bash, mano. Neocortex's right-hand guy in Season 1. Now, it's time to change the topic and descend into madness. Joining me is a guy who was last on stage at the Game Awards 2021 to announce Alan Wake 2. He's come all the way from Finland. Please welcome from Remedy, Sam Lake. Não, partida de Bomberman era uma desgraça. Good to see you.
Partida de Bomberman, nossa, quando tinha sempre um filho da puta pra te encurralar e tacar umas bombas ali onde você tava, você não tinha como sair. Você só rezava. It's coming this October, and we are so excited about this, Sam. I know it's been a long time coming for fans and for you. 13 years since the first Alan Wake. So tell us a bit about what can we expect in the sequel. It's been quite a journey, yes. Yeah. Alan Wake 2 is Remedy's first survival horror game. We have 2 playable characters. It's a 50-50 split between them. They are on their own separate terrifying journeys through 2 different worlds. And yet Ai, obrigada pelo superchat, Taco 10. Queria alguma coisa de Kingdom Hearts 4. É verdade, faz tempo que saiu o primeiro trailer do Kingdom Hearts 4 e não disseram mais nada, né? É que no caso do Final Fantasy VII, a minha esperança vem justamente porque eles estão começando a voltar a postar nas redes sociais. Com aquelas perguntas sendo respondidas, etc. E dá aquela leve esperança. Mas Kingdom Hearts, porra, eu acho que vai demorar um pouquinho até darem um sinal de vida. Eu joguei no início do Alan Wake, mas eu não cheguei a continuar. E eu nem lembro por quê. Não sei se eu passava mal com ele, não. Não deveria. So and they're somehow linked in some way, right? They are coming to investigate a series of ritualistic murders. Okay. And very quickly, the investigation turns into a nightmare when they discover pages of a horror story. Maybe written by a certain missing writer. By initials AAW. And this... Interesting. So obviously, it's Alan is still going to be playable in the game. You're going to experience his journey, but Saga, this is sort of new character, and there is that sort of link. Tell us a bit about. You said split 50-50. Do they have separate missions? Because I think you can play them in sort of different sequences or orders if you want, right? Yeah, we go into the experience playing as Saga, and it's a sequel, but it's also a standalone experience. We are not expecting everybody to do homework if they have not played the original game. Yeah. This can be enjoyed as is. Saga doesn't know anything about the lore, about the supernatural in this world. She will be going in very quickly. She has to learn to survive, and with that, all the players will be on that journey with her. Then we open up the experience so that you can hop to play Alan Wake in the dark place as he's trying to find his way out, and you can keep on playing as Saga in the Pacific Northwest as the investigation goes on, and you are free to switch between them. There are a lot of connection points in many surprising ways, but there is no right way to play through this. You can choose. You can go on as Alan all the way close to the end, or as Saga, or you can keep hopping between these 2 sides of it. Well, you're always so good at kind of telling challenging, interesting narratives in unique ways. I mean, Remedy's always been known for that, and you especially, so we can't wait to see how these stories intertwine, I'm sure, throughout the experience. Today, though, I know you brought with you some gameplay of Saga's adventure. We're just going to see a raw segment of the game, right? Yeah, raw gameplay for the first time ever. This is early on from the experience. They're hyped, Sam. They're ready for it. So tell us, what are we going to see? Supernatural forces of darkness have brought the murder victim, in this case, back to life as a monster. And Saga is outside Bright Falls at Cauldron Lake, trying to find him and stop him. Okay, with that, let's take a look at raw, unedited gameplay from Alan Wake 2. Thanks, Sam. Thank you.
Sounds like somebody's home. Ama. O nome da cerveja. O logozinho a Brahma. Ai, meu cu. Pô, já que eu tô fazendo algumas streams de conhecendo jogos novos, quando eu decidi começar de novo o Alan Wake, eu faço um especial lá na stream. Não quer dizer que eu vou streamar o jogo inteiro, mas dá pra ver o cagaço. The text on the heart is clearer now. Legible. I knew it would be here, like I saw it in a dream. I'm glad you're on this case with me, Anderson. Killer left a message. It's for us. We were all trapped in a horror story. The horror story wanted us dead. There's something I'm forgetting. Something important. Something's not right! A long time coming, but Alan Wake 2 looks incredible. Thank you to Sam and Remedy for that first look at gameplay. Now let's get a first look at the co-op campaign of Warhammer Space Marine 2 from Saber and Focus. We're facing a Tyranid splinter fleet. They engaged us on 2 planets, Avarax and Kadaku. I'll be straight with you, Titus. I have my reservations about your reinstatement. There could be questions. Will that be a problem? No, Captain. Tyranids! My pledge is eternal service. Xenos inbound! Eviscerate this abomination! Come forth and be slaughtered! Nossa, o Red com o traje de marinheiro andando em 2 patinhas. É muito bonitinho. Nossa, já pensei, eles mostram isso, mas não mostram nenhum novo personagem. Eu acho que se eles fossem mostrar alguma coisa, eles vão dar preferência pra mostrar alguém novo. Justamente porque vai ser um hype desgraçado eles mostrarem qualquer personagem que não vimos até agora. Caralho? Mas que bonitinho esse jogo.
Pera. Esse é o mesmo... Tinha um jogo de cartas que você ia fazendo decisões. E ele era era só um jogo de cartas com esse aspecto, assim. Será que eles vão transformar isso em algo visual ou eu tô brisando? Não, eu tô brisando, mas é muito parecido. Porque era basicamente interações. De acordo com o que você escolhia, ele vai melhorar, tipo, a fome, não sei se era fome, tinha lealdade, tinha crença, e ele era de celular. Não vou lembrar o nome. E o Duncan não está aqui pra me lembrar. A arte do desenho do jogo continua bonitinho, mesmo o cara com a cabeça decepada. On my mark. 5, 4, 3, 2, 1. Meu... Como eu estourei... Agora que eu tô vendo que eu tô amarelaça. Pronto, agora não tô tão amarela. Caraca, tava tocando um funk, depois um pagodão aqui, agora você tá tocando Link Park no vizinho. A pessoa que mora aqui do lado é muito eclética. Alright, well this August brings the long-awaited full 1.0 release of Baldur's Gate 3. And today, a new member is joining the cast. We're about to see the reveal of Lord Enver Gortash, the commander of a mechanical army of Steel Watchers. É que tem que manter o equilíbrio, ele mostra um hype, aí mostra um normal, vai abaixando o hype, aí joga outro jogo que a galera tava querendo na sua cara. Aí volta para os jogos mais normais. Pra manter o equilíbrio. Se jogar todos os hype junto, a galera vai esquecer das coisas boas que rolaram. E se eles jogarem tudo pro final, a galera também vai quitar antes mesmo de terminar o evento. Gods have mercy on those who would stand in our way. A mad dog understands the yank of the leash and the hand of its master, but it cannot be an equal. You can be my equal. There's an old wisdom. A brittle alliance can never be mended. It can only break. I want to lead this city to glory, not scorch its earth. Friends, allies, to my side. Let us usher in a new dawn. This city is mine. I'm not ready to call you enemy. What do you say? Shall we be allies? Gente do céu, muito jogo saindo muito perto um do outro. It isn't you I answer to, Gortash. Baldur's Gate 3 is on track, Sven tells me still, for the end of August, and we can't wait to check that out. All right, this fall, Marvel Games and Insomniac are set to bring Spider-Man 2 exclusively to PlayStation 5.
Sounds like you guys are a little hyped, so to tell us more is Brian Intihar, game director at Insomniac. Brian, thanks for coming by. I know you guys are deep in development. First of all, it looks like we have some fancy art behind us. Is this the box? This is the box art. This Okay. is, you know, this is it. Here it is. I mean, it has 2 on the box for a reason, because this game features 2 Spider-Men, so we're really excited about it. Absolutely. Peter and Miles, we're so excited about this experience that you guys are doing with these sort of 2 characters. We saw some great gameplay at the PlayStation Showcase, but I want to talk about the 2 villains, I think, in the game. There may be more. There are more. There are more out there, I 2 promise. main ones, but we have some new art to show of, we obviously, Kraven, we got the reveal at the PlayStation event. So tell us a bit about him and how he factors in. So Kraven's very different from Perfil de Final Fantasy X, mas eu nunca criei conteúdo de Final Fantasy X. Or, you know, tech. He's just Às vezes vocês comentam, nossa, eu adoro seu conteúdo de Final Fantasy X, Final Fantasy 12. Mas, gente, eu nunca criei conteúdo 10 do 12 nesse canal, nem no site. Que vocês estão falando? Eu acho que vocês erraram. Faltou uma vogalzinha ali. Faltou uma vogalzinha, eu acho. Good reaction to the art. Vou concordar com o Coma. O Baldur's Gate é ótimo, mas o trailer foi meio ruim, né? Era só mais focado na dublagem do cara. It is not Eddie Brock. Okay. Our goal was to tell an original story, something you haven't seen in the comics or the movies yet. Obviously, we love Venom for a reason. Yeah. All those things you love about the character are going to be there, but how the story plays out, who is Venom, you have to play the game to see how it goes. Really? Yeah. Wow. Okay. There's a bit of a tease. Now, obviously, the symbiote is a big part of the gameplay, and one of the things I think we were all struck with the Quando eu joguei a primeira vez o 10, eu tinha acabado de sair dos Final Fantasy de Play 1, que eu sentia muito mais liberdade neles. E aí, na hora que eu fui jogar o 10, eu joguei com muita expectativa, porque hyparam ele demais pra mim. Aí quando eu fui jogar, eu fiquei meio... Aí eu dropei ali na luta contra o dragão, na equipe do pai da Rico, e não voltei mais. O 12, eu me perdi no meio do mapa, eu esqueci pra onde que eu tinha que ir na história, porque eu já não manjava nada de inglês, então eu não sabia nem pra onde eu tinha que ir. Eu tava indo pra algum lugar. E aí eu não sabia mais pra onde eu tinha que ir, de onde eu tinha vindo, e eu não consegui dar mais progresso no jogo. Eu também parei. Então são 2 jogos que eu quero em algum momento, com tempo, que não é o que eu tenho agora, jogar com vocês em stream, que nem eu tô fazendo com Final Fantasy V. Final Fantasy V eu joguei quando eu era bem mais nova, e eu lembro dele, lembro da história, mas eu não lembro muitos detalhes. Então estamos rejogando Pixel Master. You know, Jeff, I know you like exclusives. Yes. And I can promise you we are very E a gameplay do Dragon Age 4, já teve alguma notícia recente dele? Let's take a look. Ó, temos imagens de Homem-Aranha, Miranha. Claro, então tá com Dragon Age, assim como eu estou com Assassin's Creed. Got it. Awesome. Well, Brian, thanks so much for stopping by. I know you got a lot of work to do, wrapping up the game, and we'll check it out in October. Thanks, Brian. We got our date. All right. Now let's take a look at PALWORLD, a multiplayer open-world survival crafting game where you can befriend and collect mysterious creatures called PAL, who can also fight. In other words, it's kind of like Pokemon with guns. And then we're going to look at the land of the morning light. Qual a sua opinião sobre o Zodiac Age? Pra mim é o meu favorito, mas eu acabei de falar que eu dropei ele no início. Ah, o Pokémon que não é Pokémon e que você atira? Pokémons armados. Ai, meu Deus do céu. Porra, as ovelhinhas, velho, com a metralhadora. Mano, não, as ovelhinhas com metralhadora, cara. Esse jogo é muito
kawaii desu e brutal ao mesmo tempo. O que tá acontecendo? Caralho, os personagens do pau. Que merda! Eu esqueci até o que eu ia comentar. Vida que segue, eu desisti. Então, esse meme é muito game. Esse game é muito meme. O game é 200% Pokémon Digimon. A carinha deles toda fofinha, meiguinha. Só que eles têm uma metralhadora. Um fuzil. Apenas. O bom dos Pixels e Masters é que eles são mais rapidinhos de você jogar. Tipo, eles não consomem tanto do seu tempo. A menos que você queira fazer todos os conteúdos, você queira platinar, aí vai levar um tempinho. Mas se você quiser só conhecer a história, os Pixels e Masters são bem de boa. Black Desert. Our story is more than what hobbits and elves know. It is time we told it ourselves. With hammer and axe we mine and scout. Across Middle-earth, delving for riches. Yet the greatest treasure remains out of our reach. Moria. Come, my fellow dwarves. Rally together. It's time we took back our home. Senhor dos Anéis, Return to Moria. Eu não entendi. Você vai ser um anão nas minas de Moria e você vai construir os bagulho lá? Meu Deus. All right, now we're going to look Eu at não an sei. exciting new mobile game from a legendary. Gostei do Soniczinho. Everquest! Ninguém sai. Uma ligação do Genesis. A gente ainda não conhece o Sephiroth. Tá, a gente teve o clássico, o CROSSFIRE agora. Caraca, olha a roupa deles! Meu Deus, a Ares tá parecendo o Genesis pela roupa. Battle Tower, Midgar Fall. Ó, o que a gente perdeu, o First Soldier aí. É os 3 caras do First Soldier que tava no trailerzinho. Ai, eu tô com esse cursor na tela, eu tô nervosa, desculpa. O que foi aquele final? Pré-registration begins. Square! Pre-registration for Final Fantasy VII Ever Square, deixa eu acessar essa desgraça! Por favor, eu não tenho culpa que eu nasci no Brasil! Of Final Fantasy.
Porque eu me registrei pro First Soldier, eu me registrei pra ser embaixador, eu me registrei pra tudo do set. Só que eu não podia, porque eu era BR. Eu não tenho culpa de nascer BR, caralho. Por favor, deixa eu participar. Todo dia eu acordo no Brasil. Now here's a look at a game we debuted last year at TGA. Banishers, Ghosts of New Eden, the story of two ghost hunters in the haunted wilds of North America. Eu vou ir no Twitter do set pra ir atrás dessa desgraça. Life to the living, death to the dead. Vocês estão entendendo? Eu vou jogar essa desgraça, nem que seja com o celular do Andrew. We are banishers. Que o meu é uma torradeira. We end suffering for those who live. Sim, o Wesley falou, pô, será que vai ter alguma coisa de Evercry? Eu fiquei, poxa, será que vão anunciar alguma coisa de jogo de celular? I want us back, Red. I want revenge on what killed me. Eu fui clicar no link que tá no perfil do Twitter e ele tá quebrado, ó. Eu clico e o negócio buga. If the link you clicked has been deleted or suspended. Death to the dead. Do we kill? To be together again. Or do we part forever? Come out, wherever you are. Come on, show yourself. Red. Every bloody time. É pra isso que eu não tô presa a outros gachas, pra poder me prender nos gachas da Square Enix. Contanto que não seja de NFT. Se for NFT, aí a gente fala foda-se e a gente nem encosta. Deixa eu só dar uma acelerada aqui, que eu acho que a gente tá meio atrasado. Pra mim, o modo história do Street Fighter, ele tá numa vibe brisa que nem Yakuza. Não tem lugar tudo. Eu clico e ele não me manda pra lugar nenhum no set. Oi! Tá. Obrigada, você é lindo, por isso que eu te amo. O jogo será instalado automaticamente quando estiver disponível. Não, ele tá agora. Good morning, Stanley. It is 7:32 a.m. I hope you have a productive day. Change username to just Stan. Adjusting morning wake up. Good morning, just Stan. Base to capsule 12. Come in. You there, Stan? Green across the board. Looks like we're good. Definitely a leak here, Tim. Eu acabei de registrar. 3 years. Hihi. 2 months and 17 days. Não tá focando porque eu tirei o foco automático. What sort of operation are they running down here? Ó, tá, present new stories of Final Fantasy VII Universe. This doesn't make sense. Is someone else down here? No. Are you there?
It's a beautiful new game, Under the Waves, and today, incidentally, is World Ocean Day. Fun fact. All right, next, Call of Duty. Well, there's a new Call of Duty coming this fall, along with Warzone Mobile. Today, we're going to give you the first ever look at Season 4 of Modern Warfare 2 Warzone, launching next week. Here's your first look at Vondel, a new Warzone location with points of interest, including a medieval castle, a soccer stadium, and an abandoned zoo. Yep, it's all happening. Check it out. Here you go. Não tô conseguindo fazer Twitch. E Federico, tudo bom? Tô aqui tweetando enquanto tô em desespero. Season 4 next week. Today is a big day for video games, but also já a saiu huge imagens. day for Porsche, the iconic German automaker, Lindas. turned 75 years old today. And to celebrate Aí, their contributions in the Square Enix automotive and gaming postou. space, and we've all raced a 911 in some point at a game, Xbox has teamed up with Porsche for a limited edition run of 75 consoles inspired by 6 famous Porsche race cars. And I'm thrilled to debut the first design here today, inspired by the Porsche 963 that's racing this weekend at the 100th running of the 24 hours of Le Mans. Let's take a look. minutos? É verdade, eu abri um pouco antes. Eu tô olhando o tempo e eu fiquei, mas a gente já tá 1h40 de stream. Não, eu abri 20 minutos antes. Ou 15, eu talvez tenha enrolado um pouco mais do que eu deveria. And here it is, the Porsche Xbox Series X. These custom consoles are not for sale, but you can enter for a chance to win one Olhando right assim, now o at Xbox parece um mini frigobar. PorscheXboxSweepstakes.com. Make sure to stay tuned for the Porsche Tira o and controle, porque Xbox esse controle aí social tira a channels for proporção, mas se additional você olhar meio opportunities de to longe, get ele your parece um hands mini on these frigobar. special consoles. Sabe All right. aqueles mini frigobar que você Next, coloca 4 latinhas Phoenix e já tá Labs are lotado? building the Então, next great entry into Ai, the que cozy bonitinho. farm sim genre. We all like a cozy game inspired by classics like Animal Crossing and Stardew Valley. Previously announced for Nintendo Switch, there's now some exciting news for PC players too. Let's take a look at Fae Farm. Dear friend, life in Azoria's been treating me well. eu queria dizer que eu tava achando bonitinha mais a arte. O jogo em si, eu não achei tão bonitinho. It's been a breath of fresh air. I think we found a way to get cozy and settle in. But there's something more I've been itching to explore. Realms where magic comes to meet us. Então, tá aparecendo os Woodpoke, o Woodpoke lá do Orkut. So, what do you say? There's so much yet to discover. Are you ready? Eu achei a arte mais bonita que o jogo em si. Eu olhei a arte e fiquei, nossa, que bonitinho, quero. Aí eu vi o jogo e fiquei tipo... We promised variety. There it is, Fae Farm and Mortal Kombat in the same show, only at Summer Game Fest. Now, please welcome Ben Brode, Chief Development Officer and flannel enthusiast at Second Dinner, the developers behind the popular collectible card game Marvel Snap. What's up, Ben?
Man, you guys have been on fire. Last time I saw you was at the Game Awards when you won Best Mobile Game. Seems like you've been very busy. We're excited about the Spider-Verse content you've been doing. Lots going on over there, right? Yeah, it's been exciting. We've been doing a bunch of new features, some of the wildest cards we've ever made, and some new game modes. Yeah. Yeah, new game. Is that a segue, Ben? Certainly, yeah. I'm excited to announce Marvel Snap's biggest update ever. A new game mode coming next week. It's Conquest mode. It's a great way to get a super competitive experience and some exciting new rewards. But you don't have to wait till next week. If you haven't tried Marvel Snap, por favor, eu prometo, eu faço uma resenha, eu faço um TCC falando o meu feedback dele pra vocês. That's you. You're made for YouTube. All right. Well, we heard you brought something fun with you for us to watch, right? Oh, yeah. So listen. Você acredita que ainda não joguei o incredible at card games, so I often win. But some people, and maybe you've had this experience, Jeff. Some people eu consegui. Cadastrei aqui agora No offense, Jeff. Segura na mão de Hyblin vai. Sometimes it's because they não might tenho just muitos be deuses do qual eu possa unlucky. pedir ajuda dentro do set. Talvez Leviathan com a minha inclinação a Yuffie. I don't have an ideal hand of cards here, but that's fine. I'll see what I draw in future turns. Anyway, let's reveal the first location. Labuntus 1. Each player destroys their deck. Okay, I guess I will work with what I have. I'll play Medusa on location number 2. She gets +2 power. And let's see the next location. Clover Dangerfield has a 25% chance of destroying your cow. Okay, well, I mean, 25% isn't that bad. Isso é incrível. Esperando, porém, é mais de um ano, pois estou no PC. Ah, tá. Eu li estou sem PC. Eu fiquei, ué, mas não esquece. Agora a gente... O Prince of Persia eu achei legalzinho. Eu não esperava aquele formato. E eu não joguei o primeiro. Fiquei devendo pra mim mesma na época que eu era fã de Assassin's Creed. Mas eu achei bonitinho, mas ele não gerou nenhum legal, muito ânimo, sabe? Now, if you're looking for the smartest way to level up your gaming this summer, compare top credit cards side by side with your wallet, start maximizing your cashback rewards on everything from Wi-Fi to headsets. Tem alguns games que são muito confusinhos, que você fica ouvindo os passos do personagem, umas coisas assim. Fica muito SMR mesmo. O problema do SMR é bater a unha no vidro. Encaixa. Aí me dá agonia. Arthur, I have sacrificed everything to save your kind. From an ancient evil. Fight with honor. Eu não vou conseguir opinar nada sobre Mortal Kombat, porque eu jogo Mortal Kombat na casa dos outros. A última vez que eu joguei, eu tava num Master System, ou um Super Nintendo, nem lembro qual era o console. Mas também era na casa dos meus primos, quando eu era muito nova. Eu nunca cheguei a acompanhar Mortal Kombat. No mais, tipo, jogos de luta eu tinha no Play 1, aquele Capcom vs SNK, Pocket Fighter, uns negócios assim. Mas eu fui passando os consoles e eu não continuei jogando jogos de luta. Do you remember the fall? The gloom descended on Skylight. Não, definitivamente eu não esperava nada de Prince of Persia. And paid a terrible price. You fell, and the world was broken. Remember who you were. You are, and return to us. This world needs champions.
Carai. Eu falo, porra, tá uns cenários bem diferentes pro Fortnite, né? Steve, seriously, you don't stand a chance. Project under construction. É pra tu terminar de fechar o Final Fantasy XVI e já partir pro Ever Crisis. What did you say, guys? One more game? Good morning, scavenger. Scan your surroundings to retrieve and recycle anything that could be of value to Scavex. Captain's log, stardate 43152.4. Our fleet is cautiously entering hostile territory, and the crew is standing by in case they want contact. We are the Bora. Lower your shields and surrender your ships. Your culture will adapt to service us. Resistance is futile. Hey there, Summer Game Fest 2023. It's Will Arnett here. Yeah. Ah, colocaram um banner diferente no Twitter do set. Então, a gente tinha notado, eu e o Aro, que eles tinham tirado o banner que já tinha no Twitter do set. E aí a gente ficou, mano, vai vir alguma coisa do set durante a Summer. Aí a gente pensou que pudesse ser o Rebirth. Mas agora que veio o Ever Crisis, talvez seja só isso. Well, aren't we a tall glass of water? Me, I'm more of a Hawaiian punch. I'm guessing you don't fight much outside of your car now, do you? Look, Clown, I don't need 4 wheels to kick your ass. E tem Twitter novo também. Any chance we get this back in the cars? How about a little kill music? She had dumps like a truck. That's like what? All night long. Let me see that thong. Like it when the beat go? Baby, let your booty go. Girl, do you want to show? The thong. Do you love this? A galera. Don't lie to me. Yeah, man. A galera já trocando a imagem do Sephiroth ligando pro Genesis ligando pro Taco Bell. I've been getting shot at ever since I can remember. It's a forced habit, I guess. Sounds like you have trust issues. Who hasn't dreamt of duplicating oneself in order to multitask? This new hack and slash game with a tactical twist allows you to do just that. Brought to you from France, here's the world premiere reveal trailer of Lisfunga, the time shift warrior, coming later this year to PC. Goddess of time. É um negócio do Hades isso, né? Let this power flow through you and fight again alongside your past selves. Ou não. Não tô brisando. That's another me. I look good. Eu vi a mina e pensei que era aquela do Hades que tem. I begin again, but with another me to fight with. Yeah. You're coming with me. You're not the only one who can be in multiple places at once.
I will become Legion and crush these demons. Onwards! I can feel that there are more. Hunger. Okay. Very cool independent game. All right, next up is a brand new IP from Ascendant Studios, a single-player, first-person magic shooter called Immortals of Avium. It's fast and fluid. It's an FPS in a fantasy setting, kind of like Doom with magic. It also has a great cast led by Darren Barnett as the main character Jack, and he joins us now. Hey, Darren. Por isso que eu não dou nem pitaco quando eu acho que é alguma coisa, porque muito provavelmente vai estar errado. Se não for Final Fantasy, provavelmente eu vou errar. Production value, spectacular gameplay. Tell us about the guy you play. You're the main character Jack, right? Yes, I'm playing Eu the nem main chuto, eu só fico character tipo, Jack, as será seen que é? behind me. He Será is que não a é? battle mage that controls all 3 forms of magic, triple threat. He's brash, he's funny, but he gets the job done. Well, it's the gameplay, as we've seen, is just so fast-paced. There's so much action in it, you know, with all the spells, the spell casting, and the magic. What can you tell us about the story and sort of how this battle mage Jack comes in? He sort of becomes a battle mage, right? Yeah, he kind of comes from nothing. He's I guess they call him a street rat, is what he was. But he, during a time of intense trauma, he summons the power to control magic. Becomes part of the Immortals, which is like the elite Navy SEAL squad of this world called Avium, and they are in the middle of an Everwar fighting for the control of magic. Okay. You have a great cast. You, Gina Torres in it. Lots of amazing actors in this incredible, really high production value game that's coming out this summer. We don't have to wait long for it. And I know you brought something with you to share today, which is a gameplay sequence, which is one of the most epic sort of parts of the game. Square não posta Yeah, negócio nos Instagrams so this dela. is a wild part of the game. This trailer is going to be showing you the Immortals and myself confronting Sandrak directly, who is the top villain of this game, and trying to end the Everwar. Oh, and it's taking place in like one of the most badass levels of a video game I've seen. We're battling on top of a 400-foot mech in the middle of the ocean as it moves around. It's wild, so let's take a look. All right, let's take O a Aro look tá at some lembrando o chat, brand new mas eu vou aproveitar gameplay from também. Immortals of Avium, which comes out this summer for PC, PS5, and Xbox. Thanks, Darren. Thank you. Sandrax literally pushed us to the edge. Everyone that can fight already is. And we're still losing. Welcome aboard, Immortal. What's our bearing, sir? North by northeast, 5 knots. We'll catch him, sir. Prepare to repel boarders! Airships got a target! Action station! Action station! Get to the control room and protect Selko. Zendara and I will hold off the Rashanians down here. Got it. Gotta get to the control room. Não consigo postar no Instagram as novidades de Final Fantasy VII. Estou bolada. Não deixe postar. Foi.
I want to be an immortal. I want to fight this war as one. Sinceramente, a partir de agora eu não espero mais nada de a mais de Final Fantasy. Não acho que possa ser algo do Rebirth. Não acho que... Tá bom, o 16 ainda pode ser anunciado a demo. Acabou minha água. Doutor Estranho de tiro. Uma ótima explicação. Love that we get to show you guys so much amazing raw gameplay today, and that game looks incredible. Coming out this summer from Ascendant and EA. Now, one game that constantly reinvents itself is Fortnite, and tomorrow, Chapter 4 Season 3 Wilds launches, and today, Summer Game Fest is debuting the cinematic trailer to preview the season. The center of the island has collapsed, revealing a vast hidden jungle with ancient secrets to discover. And of course, se for mostrar alguma coisa Fortnite, where you eu can pego unleash the água. power, yes, of Cybertron. Here we Medo go. real de desidratar com uma notícia que tem. Hidratada. Porra. Parceria com o Jurassic Park. Mas, hein? Não, o melhor ou o pior, não sei, é que agora no TikTok você tem como colocar a voz do Optimus Prime pra ler o seu texto. Vira e mexe no TikTok tem vozes diferentonas pra ler o seu texto, né? Tanto é que tem um vídeo do Laguna que tá a voz do cara do Pânico. E agora tem do Optimus Prime. And it is a deep honor for me to present this game. What you're about to see is a world premiere trailer that gives us a new look at an expansive world we can't wait to explore again. This game comes from a studio that surprised the world and redefined the RPG genre with its iconic characters and rich storytelling. And I want to thank them for this trailer for one of gaming's most anticipated upcoming releases. The rumors were true. We're still here at the scene of Midgar! Setor 2! Ah! Meu Deus! 0, 1, and 2. Amidst the wreckage of the expressway, search and rescue operations are already in progress. O que tá acontecendo, caralho? Wow. Just look at it all. It's so green. O que Even tá after everything acontecendo? we've done to it, it's still going strong. It may look that way, but in reality, it's barely hanging on. I was wondering, what's Cloud been doing these past 5 years? Where's he been? And you're asking me this? This is gonna sound crazy. As far as I know, Cloud was never in Nibelheim 5 years ago. Ai meu Deus, vai aparecer o Bujinragem! Caralho, ele ficou muito foda!
according to Hoja, are connected to Sephiroth. Isso é a Mithril Cave? Será? I believe you called them. Sephiroth was in Midgard. We fought him. Whatever happened, he's alive. But why come back now? Ah, isso deve ser em Calm, quando ele tá contando a história. Doing who knows what? Well now, think we woke it up. Pera aí, eles já estão na norte, na cratera do norte? Ou isso daí deve ser a Mithril Cave? É a Helena! Puta que pariu! Apareceu a Helena! Eu já posso adiantar um cosplay, caralho! Ela está linda e maravilhosa! Zero defeitos. Ei, meu! A Helena, ela tá linda! Olha o gameplay do Red 13. Ah, tá aqui em conjunto da Yumi com o Red! What? They say she's Ah, o Nero! that she can peer Ah, não! inside you, What? into the very depths of your soul. That she can become those you hate, Pra ela ficar tão desesperada, eu pensei que ela tava vendo o Nero de novo. those you love. You murdered my dad. You burned my village. You know that I killed her. So, who is she? Puta que pariu! Teve algum vídeo, teve alguma coisa que me perguntaram, Yu, qual personagem que você acha que vai aparecer? Todo mundo que eu vi, eu falei, eu acho que o próximo personagem que vai aparecer vai ser a Helena, porque a Helena é a próxima que você encontra no meio do caminho. Oi? Vai ser em 2 discos. Including Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, as well as the Esqueci o que eu tava Xbox and falando. Bethesda Perdi a showcase on vida. Sunday. Que? Right now, though, Não. stay tuned for Day of the Dead, 8-bit and Double Fine, which celebrates the independent game culture. Eu with falei em a algum number of momento new que eu game achava reveals que over the ia next ser... hour. Calma. We'll see you Tipo, mãe, this você tá summer, bem? later this Você tá summer on legal? August 22nd for Gamescom Opening Night Live in Germany. Eu falei, deve ser a Helena, porque, assim, o percurso todo, a Helena a gente encontra na Mithril Cave, e aí a gente tem depois só o Cid e o Vincent, é muito lá na frente que a gente encontra. E o Ketsif também, a gente só encontra ele na Gold Saucer. Puta que pariu. Eu tô impactada também. Gente, eu não vou. E no fim das contas a gente não teve demo. Aquele negócio, dia 11, pro Final Fantasy XVI, deve ser a demo. Deve ser o anúncio da demo. Ou seja, no domingo, dia 11, vai ter mais uma stream, eu não lembro a hora, mas eles já anunciaram, se bem me lembro. Dia 11, stream Final Fantasy XVI, muito provavelmente eles devem anunciar uma demo, que aí vai dar as 2 semanas antes, ou a demo já, ou eles vão anunciar a data pra sair a demo. E aí eu já pretendo cobrir tudo certo, mas, mano... Ai, meu Deus! O que eu ia falar? Mano, se a gente já tá há 2 horas cobrindo o evento, porque o evento foi de 2 horas e eu abri um pouco coisa antes, mas hein? Eu ia falar, já deve ter saído o vídeo solto, só que se eu parar e assistir agora, esse vídeo vai ficar muito extenso. Então eu vou tirar um tempo pra fazer uma análise bonitinha pra vocês. Eu não vou fazer agora, tá?
Eu queria que desse pra separar os negócios em... dividir bonitinho aqui. Queria que desse pra dividir a stream em 2. Eu tô pensando o que eu posso fazer. Porque eu queria, tipo, que ficasse bonitinho, redondinho, essa stream aqui do Summer Game Fest. E eu queria separado a análise do set. Será que se eu interromper a stream e começar ela de novo vai dar certo? Eu tô aqui bolando. It started as a live event here in San Francisco where we had developers showing their games, where people could play them and also listen to music and eat food and drink. And it was really just a festival of amazing creativity and a very inspiring event. And then during the pandemic, it became digital only, and now we're doing both. A live event and a digital showcase. So people around the world can enjoy minha cabeça tá a milhão. Apenas. Number of submissions this year, more people wanting to be part of Day of the Devs than any year previously, and we have more world premieres today than ever before. I'm excited. I hope you're excited, and please, without further ado, enjoy Day of the Devs. Então, eu não sei nem como eu apertei isso daqui. There'll be effects on that. It looks not good. I'm pleased to introduce a brand new game from a team that is near and dear to my heart. Tá, isso daqui é outra coisa. And the team at Wishes Unlimited, who made incredible games like Wandersong and Chicory. Here's their new title, Beastie Ball. Tá. Calma. Eu tô nervosa ainda. Cadê? Final Fantasy VII. Final Fantasy VII. Rebirth Trailer. Aqui, pronto. Não, esse é o First Look. Aqui, achei. Eu vou fechar aqui e vou tentar abrir uma nova logo em seguida pra gente fazer separadinho pra que a galera que chegue depois no meu canal consiga encontrar, tipo, Summer Game Fest e análise de Final Fantasy VII separadinho, beleza? Então eu vou fechar aqui. E eu abro logo em seguida. Só vocês darem um F5 aqui na página. Qualquer coisa, eu jogo o link no nosso Discord. Meu Deus, tô muito nervosa, gente. Desculpa. Vem a Discord. Vem. Não veio. Mas bem. Vem aqui no perfil do canal que vai estar aberto a nova sessão.